Glória a Deus. E aos domingos nós estamos falando sobre encontros que transformam. Amém? Já voltou a imagem, Márcio? Ainda não, né? Mas está transmitindo a voz? Então, muito bom dia. A paz do Senhor a todos. Você que está nos ouvindo aí em casa, para você que está aqui na igreja, graça e paz do Senhor. Eu sou o pastor Vitor, para quem não me conhece, está acostumado aos domingos a ouvir a ministração do apóstolo. Hoje vocês vão ter que me engolir. Glória a Deus. O apóstolo está ministrando a palavra de Deus numa igreja irmã que hoje está completando, hoje não, esse mês está completando aniversário, a igreja One Church, 5, 6, 7, 8 anos, glória a Deus, a igreja do nosso grande amigo, o pastor Kleber, e ele foi convidado a estar lá na festividade de aniversário, então ele está ministrando lá a palavra de Deus, por isso não está aqui, então coube a mim receber o convite para estar compartilhando a palavra de Deus nessa manhã, amém? Glória a Deus. E quando eu recebi esse convite e o tema Encontros que Transformam, é um tema que eu gosto e particularmente gosto muito mesmo. Um tempo atrás, eu não sei quantos anos atrás, a Dani e algumas mulheres resolveram fazer alguns encontros aqui na igreja e ela me perguntou uma sugestão de nome e eu disse para ela, Encontros que Transformam. E aí elas fizeram aqui alguns encontros e eu sei que aqueles encontros marcaram a vida de algumas mulheres. Por quê? Porque nossa vida, se você parar para analisar, ela é feita de encontros. E até mesmo de desencontros. A nossa vida ela é recheada de momentos onde vidas se cruzam. Eu glorifico a Deus porque Deus é longânimo e misericordioso, infinito em graça e abençoou a minha esposa grandemente a cruzar na minha vida. Ela é extremamente abençoada. E eu sei que quando nossas vidas se cruzaram, ela foi abençoada, não foi, André? Glória a Deus. É um momento onde vidas se encontram e houve uma transformação tanto na minha vida quanto na vida dela. Eu posso falar, eu tenho 3 filhos. E graças a Deus eu assisti o nascimento dos 3. E quando o Alex vai passar por isso, quando você encontra aquela pessoinha, quando você pega nos braços, é um encontro transformador. É um momento na vida do ser humano ímpar. Você conseguir pegar o seu filho, ver aquilo que você só imaginava como ia ser, você pegar ele, tudo se transforma. O Alex disse, quando você descobre que vai ser pai, parece que vira uma chave, né, Alex? E é isso. Quantas pessoas passaram na sua vida e marcaram a sua vida? Eu tenho certeza que você está aqui nessa manhã porque algum dia você se encontrou com uma pessoa que falou de Jesus. Em algum momento, seja ela esse encontro rápido ou talvez um encontro que durou mais tempo, mas esse encontro levou uma semente até o seu coração e transformou a sua vida. Por isso você está aqui nessa manhã. Quantos estão entendendo? Amém? E aí eu recebi esse tema e eu falei, Senhor, eu quero trazer uma ministração impactante. Eu quero trazer uma ministração poderosa. Uma ministração repleta de conhecimento, de algo que transcende a algo grandioso. E eu falei, eu vou falar sobre o encontro do eterno com o nosso cronológico. Seria um tema fantástico. Um encontro que marcou a história da humanidade, quando um Deus eterno, vivendo na sua eternidade, decide criar o tempo. E ele cria todas as coisas. Então esse encontro é que gerou todos nós. Quando o eterno decide se encontrar com o nosso cronológico. E eu disse, eu vou desenvolver, já comecei a pensar, já comecei a gerar isso no meu coração, e isso foi alimentando, até o momento que o Espírito Santo disse, não, você não vai falar sobre isso.
E eu, tá bom, né? Eu queria muito, mas se não é para falar... Mas se não é para falar, então, o que eu vou dizer? E aí eu fui para a Bíblia, e a Bíblia ela é recheada de encontros que transformam. E aí eu fui ver uma história magnífica de um jovem que estava procurando as jumentas do seu pai, desesperado porque tinha perdido as riquezas do pai, e aí ele se encontra com o profeta Samuel. E aí Samuel vê a aflição daquele menino, e aquele menino vai até Samuel para perguntar se ele podia revelar onde estavam as jumentas. Ele vai com uma necessidade para o homem de Deus, e o homem de Deus lhe entrega um destino. Aquele encontro transformou um jovem no rei de Israel. Falei, maravilhosa, que história linda. É isso, Senhor, já entendi. Estou escutando a sua voz, obrigado. E aí o Espírito Santo, não, também não é esse encontro que você vai dizer. E confesso aos irmãos que até ontem eu fiquei na dúvida do que eu ia compartilhar. Que encontro eu iria falar? E aí você vê encontros de Jesus com pessoas que geram milagres, que eu tenho certeza que se eu focar nesses milagres, eu vou empolgar o seu domingo. Vidas que estavam à margem, como o cego, e quando Jesus se encontra com ele, a vida se transforma. Uma vida marginalizada, uma vida à margem da sociedade, se encontra com Cristo, recebe o milagre, tem sua vida transformada. Que maravilhoso! E o Espírito Santo disse, não é isso que você vai dizer. Paulo, ele descreve um encontro desses magníficos na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 6 ao 8, dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, ele não tomou isso, não roubou o seu direito de ser Deus, mas se esvaziou de si mesmo e tomando uma forma de servo, se fez semelhante ao homem e achando-se em forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O momento onde um Deus poderoso se encontra com a fragilidade humana, se encontra com a sua criação e não somente se encontra, como se faz igual a ela. E eu disse, é isso. O texto saltou aos meus olhos e eu disse, é isso. Vou falar desse encontro, desse Deus grandioso que decidiu ser homem. Tem uma frase, eu não vou lembrar o autor, mas que é muito bonita, que diz que todo menino quer ser homem e todo homem quer ser rei, mas só Deus quis ser menino. Fantástico isso, porque Deus desejou ser menino. Deus desejou ser semelhante ao homem. E eu falei, é isso. E aí eu vim ontem para o culto, nós tivemos um encontro de jovens aqui, maravilhoso, maravilhoso. Queria agradecer a todos que estiveram, ao apoio do diaconato. Tinha diaconisa ontem aqui. Tinha intercessão, irmãos. Ó, que chique nós estamos ficando, hein? Louvor, muito obrigado pelo apoio. E o reverendo que veio pregar, o reverendo Márcio, que compartilhou a palavra. Tremenda. E ele trazia uma reflexão para os jovens, falando sobre personagens. Em sermos personagens, em vestir algumas máscaras para nos tornar pessoas que são aceitas pelas mídias sociais, uma vida de felicidade, alegria, sorrisos, conquistas, que é as mídias sociais. O Instagram, você abre o seu Instagram, você vê pessoas sorrindo, almoçando, jantando, passeando,
mostrando as suas conquistas, mas que muitas dessas pessoas, quando você conversa fora do seu status, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão tristes, pessoas que estão desesperançadas, mas que por sentirem a necessidade de uma aceitação, vestem-se de um personagem e vão para essas mídias vender uma mentira. E eu ouvindo isso, eu comecei a meditar sobre isso e pedindo ao Senhor, e o Espírito Santo veio falando muito forte ao meu coração, e aí ele disse: é isso que você vai falar, do encontro com a verdade. Por quê? Porque realmente, quando nós encontramos a verdade, e não é uma verdade, é a verdade, a nossa vida ela é transformada. Quando nós encontramos com essa verdade, tudo muda. Tudo é transformado nas nossas vidas. Qual é a verdade que você está falando, pastor? É Jesus, porque o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todos conhecem esse versículo? Então ele é a verdade, mas não é sobre essa verdade ou a verdade que está em Jesus que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar e propor para nós nessa manhã uma reflexão sobre encontrarmos a nossa verdade. Por quê? Porque quando encontramos com Jesus a verdade, ele tem poder para revelar quem é a nossa verdade. E isso vai transformar a nossa vida. E aí tem um texto em João, capítulo de número 8, versículo de número 30, que é um versículo famoso, que fala sobre verdade, mas que muitas vezes nós compreendemos esse versículo de uma forma equivocada. Abriu aí, Márcio? João, capítulo de número 8, versículo de número 30 e 32, diz assim: dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente seremos discípulos de Jesus. E conheceremos a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente entende que a verdade é a palavra de Deus, amém? Todos aqui compreendem isso? A verdade é a palavra, sim ou não? Amém, glória a Deus. Quem aqui conhece um versículo da Bíblia de cor? Apenas um, não precisa ser um livro não, um versículo. João 3,16. Amém? Salmo 91, que fica aberto lá, é difícil a gente não decorar. Será que Jesus está falando sobre a Bíblia, a palavra? Será que Jesus está dizendo que é a palavra que liberta? Ou ele está falando sobre outra coisa? Eu quero propor esse raciocínio rapidamente. Ele está dizendo que se eles permanecerem na palavra de Jesus, ele não está dizendo, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão livres. Ele não está dizendo, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão sarados. Ele está dizendo, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Ou seja, sendo discípulo de Jesus, conhecereis a verdade. E essa verdade vai vos libertar.
Ou seja, Jesus não estava dizendo, olha, se vocês conhecerem a Bíblia, vocês serão libertos. Não, se vocês conhecerem a Bíblia e praticarem, vocês vão ser discípulos. E por serem discípulos, vocês vão ter acesso à verdade. E a verdade que liberta. João também vai dizer no capítulo 1 que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu gosto da versão que diz, no princípio era o Logos. Ação, o Verbo. Era a palavra. E a palavra estava com Deus. E ele era Deus. João está falando, Jesus é a palavra. Jesus era a palavra que estava com Deus. E ele era Deus. Ou seja, Jesus, a palavra de Deus que liberta. Então, quando Jesus está dizendo, vocês serão meus discípulos e vão conhecer uma verdade, ele está dizendo, vocês vão me conhecer de verdade. E se conhecer de verdade, para assim vocês serem livres. Por quê? Porque o próprio João vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não é conhecer versículos bíblicos de cor, não é conhecer histórias bíblicas de cor que vai te fazer livre. O que vai te fazer livre é entender que a palavra está falando de um Deus que ama e enviou seu Filho para nos salvar. Essa é a história da Bíblia. Um Deus criador que ama a sua criação e por tamanha paixão decidiu se esvaziar e se fazer homem. Para quê? Para me reconciliar com Ele. Essa é a verdade. Você vai ler a história de Ruth, como a Dani estava pregando. Ruth, se você conhecer a história de Ruth de cor, ela não vai ter poder para te libertar. Mas se você conseguir encontrar um Deus que de maneira sutil, através da vida de uma mulher, consegue trazer a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor e a sua vontade de resgatar uma vida, aí sim você vai entender o que é libertação. Então, a Bíblia por si só, eu vou ter que tomar cuidado com o que eu falar para não causar talvez um escândalo. Mas a letra, a Bíblia literal, as histórias literais da Bíblia, elas não têm poder. Eu não estou dizendo que a Bíblia não serve, amém? Eu também não estou dizendo que nós devemos desprezar a Bíblia. Eu também não estou pregando que nós não devemos prezar pelo conhecimento da Bíblia. Mas eu preciso entender a história por trás da Bíblia. Porque a Bíblia não tem a ver com histórias humanas. Apesar de relatar histórias de pessoas falhas, como eu e você, a Bíblia não tem a ver com a história do rei Davi. A Bíblia não tem a ver com a história de Moisés. A Bíblia não tem a ver com a história de tantos heróis da fé, Noé e outros. A Bíblia tem a ver com a história de um Deus que está trabalhando para nos levar para Ele. Essa é a verdade que vai libertar. Só que para chegarmos nessa verdade, nós precisamos nos tornar discípulos. E para sermos discípulos de alguém, nós temos que conhecer essa pessoa. Então, por isso que Jesus, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão conseguir me conhecer, vão se tornar meus discípulos. E a partir do momento que vocês forem meus discípulos, serão capazes de discernir a verdade que liberta. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. E a Bíblia conta uma história de uma pessoa. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos. Porque agora eu vou ter que exemplificar esse encontro da verdade.
Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25, vai nos contar uma história de uma pessoa que se encontrou com a verdade. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, e com muitos médicos, e despendindo tudo o que tinha, nada lhe era proveitoso. Isso é, antes estava indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo lhe cessou a fonte de sangue, e sentiu em seu corpo estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que de ti saiu virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. Esse trecho da história de Jesus, Jesus está a caminho da casa de Jairo, porque Jairo estava com a filha enferma. Já estava à beira da morte. Jesus se propôs a ir lá para fazer um milagre, curar aquela menina, mas no meio do caminho ele é tocado. E é interessante que ele foi tocado em meio a uma multidão que lhe apertava, mas só um toque conseguiu arrancar de Jesus virtude. E o que eu aprendo com isso, e o que o Espírito Santo ministra ao meu coração é que tem muita gente se cruzando com Jesus, tem muita gente que vem até Jesus, vem até a igreja, se cruza com Jesus, esbarra com Jesus, aperta Jesus na parede, mas não consegue tocar Jesus de uma maneira que dele saia virtude. E por que isso? Por quê? Porque lhe falta a verdade. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de um homem que curava. E ela colocou no seu coração: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E isso acontece, e é lindo, né? Imagina isso, 12 anos a mulher sofrendo. Por 12 anos a mulher sendo cometida por um mal. E no mesmo instante que ela toca, ela sente que é curada. Magnífico. Um encontro maravilhoso que transforma, não é? Podia acabar por aqui, não podia? Não. Porque ela se encontrou com um milagre. Ela se encontrou com o que ela ouviu falar. Mas ela precisava se encontrar com a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que Jesus é Filho de Deus. Qual é a verdade? A verdade é que Jesus faz milagre. Qual é a verdade? A verdade é que Jesus tem poder para curar enfermidades. Qual é a verdade? A verdade é que Jesus pode transformar vidas. É essa que é a verdade? Não. Sim e não.
porque não é uma mentira, já que ele tem poder para fazer tudo isso. Mas nesse caso, não era essa a verdade que ela precisava se encontrar. Porque olha o contexto da época. A mulher, quando estava no seu período menstrual, ela era afastada, porque aquele período era considerado um período imundo, impura, sujo. E é tão sério isso que se a mulher nesse período sentasse em uma cadeira, aquela cadeira se tornava imunda, suja. Tá dando para entender? Aquela mulher não podia estar no meio da multidão jamais. Por quê? Porque se ela encosta em alguém, aquela pessoa ficava impura. As mulheres trocavam de vestes. E aquela mulher não estava num período pequeno. Ela estava há 12 anos marginalizada por conta disso. Ela estava há 12 anos impura. 12 anos, vamos dizer assim, para a gente entender. Amaldiçoada. Imunda. 12 anos sofrendo com isso. E não é apenas com a hemorragia em si, o fluxo em si, mas também com o seu momento de ser considerada imunda. Porque imagina isso, gente. As pessoas não quererem a sua presença. Você não poder conviver normalmente com a pessoa. Por quê? Porque você é considerado imundo. Tá dando para entender? E quando diz a palavra que a mulher, temendo e tremendo, se aproximou de Jesus e lançou aos pés de Jesus e lhe contou toda a verdade. Ela estava dizendo: Senhor, eu era impura, eu estava num período imundo, tudo que eu tocava, Senhor, era considerado impuro, eu não podia conviver mais com as pessoas. Por quê? Porque eu estava nesse período. Então ela estava com medo. Por quê? Porque ela tocou Jesus, e aquilo que ela tocou podia ser considerado impuro. Mas olha só que lindo, essa verdade arrancou de Jesus o que eu espero ouvir do Senhor nessa manhã. Versículo 34: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada deste mal. E não é um mal físico, era o medo da rejeição, era o período que ela estava rejeitada, era a aflição da alma de ser considerada impura. Essa verdade, se encontrando com a verdade de Jesus, foi capaz de arrancar estas palavras. E aí eu me lembro de uma passagem onde alguns amigos levam um homem numa cama, porque não dava para entrar pela porta, e eles destelham uma casa para poder descer aquele amigo paralítico na presença de Jesus, na expectativa do Jesus que cura. Mas quando aquele homem se encontrou com Jesus, ele recebeu a verdade. Você não precisa de cura, você precisa de perdão. Você precisa de perdão. Então ele olha para aquele homem na cama e diz: perdoados estão os seus pecados. E aí todo mundo se espanta. Como assim? O Jesus cura, o Jesus poderoso, o Jesus que está fazendo milagres, prodígios, maravilhas para todo mundo. Agora, quando chega a oportunidade, ele diz apenas para o rapaz: vai, você está perdoado? Como assim? É porque Jesus sabe o que você precisa de verdade. Você acha que você precisa ter mais dinheiro para ser feliz? Você acha que você precisa que alguém te faça feliz? Você acha que se você morasse em outra casa, em outro lugar, você seria feliz? Mas Jesus sabe que para você ser feliz de verdade, você precisa ser você mesmo. Quando estão entendendo, digam glória a Deus.
E foi essa verdade que produziu essas palavras de Jesus. Quer ver outra? Lucas, capítulo de número 19, do 1 ao 9. Eu vou resumir a história. Conta a história de Zaqueu. Quem conhece aqui a música, não é? Diz a história que existia um publicano, um cobrador de impostos, que não era nada bem quisto da sociedade. E esse homem ouve falar de Jesus e queria ver Jesus, mas não podia porque a sua estatura era pequena. Então diz a palavra que ele sobe sobre uma figueira brava para poder ver Jesus. E Jesus está caminhando, a verdade está vindo, e a verdade se encontra com esse homem, e a verdade olha. E imagine você olhar para uma árvore que tem folhas, e essa pessoa está ali, as folhas meio que tampando ela, e a verdade diz assim: desce depressa. Desce depressa, porque hoje eu vou jantar com você. Eu vou para sua casa. Sabe o que me faz lembrar? Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Opa, estamos nus. Vamos nos esconder da verdade. Folhas. Zaqueu estava coberto de folhas. A verdade lhe machucava. E ele precisava se esconder da verdade. Mas a verdade que é Jesus se encontra com ele e vai na casa dele. E é tão sério isso, porque na cultura oriental, uma pessoa que se senta à mesa e parte o pão, ela é considerada da família. Por isso, no Lucas 19, do 1 ao 9, vai nos narrar que algumas pessoas ficaram aterrorizadas com Jesus e se assentaram à mesa de Zaqueu, um cobrador de impostos, um ladrão. Só que o que é mais lindo é que quando Jesus entra na casa, senta à mesa, ele não diz nada. Zaqueu se encontra com a verdade e começa a dizer: olha, toda a minha fortuna eu vou dividir com os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou ressarcir. Eu posso imaginar os discípulos olhando e falando: se? Se? Como assim se? Você roubou, rapaz. Mas ele estava de encontro com a verdade dele. Eu roubei. E é interessante como o ser humano consegue fazer uma escolha lógica. Quem aqui gosta de sentir dor? Quando a garganta está inflamada, é ruim ou não? Quanto aqui já ficou com a garganta inflamada? Não dá para comer, fica doendo, fica arranhando. Quando você engole a saliva até dói, não é? Aí você vai no médico e ele fala o quê? Tem que tomar Bezetacil. Bezetacil é gostoso, não é, gente? É tranquilo, não é? Tomar? Aquela que você sai até mancando assim? Não é? Quando você pega umas enfermeiras delicadas ainda, que parece que está jogando dardo com a seringa. Só Jesus. Mas você está com uma dor. E você tem outra dor vindo. Você vai optar por qual? Aquela que você vai sentir momentaneamente, que vai aliviar a outra? Ou você vai dizer: não, eu vou permanecer com essa dor, que seja o que Deus quiser, vamos embora, vou ficar com a garganta inflamada. A gente opta pela dor que dói menos. Ou que vai doer por pouco tempo. Por quê? Porque dói. E a gente não gosta de dor. Eu tenho aversão à dor. E eu sofro de enxaqueca. Alguém aqui mais sofre? A minha enxaqueca é daquela que embrulha o estômago, gente. Que dá ânsia. Que quando bem forte mesmo, é cama e remédio. E não entenda quem tire você dali. Porque dói demais. E eu não suporto essa dor. E teve uma vez que eu fiquei tomando um remédio atrás do outro. Vai passar. Vai passar. E eu devo ter tomado aí uns 6 ibuprofenos. Até ir no médico, que eu não aguentava mais. E aí eu cheguei lá e ela falou: você tomou algum remédio? Eu falei: tomei um ibuprofeno. Ela: quanto tempo? Eu falei: acho que eu tomei uns 6. Ela: hã? Eu falei: acho que eu já tomei uns 6.
Ela disse: rapaz, você destruiu o seu fígado. Como assim tomou? E eu falei: é o desespero da dor. Eu sou alérgico à Novalgina, dipirona. E eu lembro uma vez que eu estava com tanta dor e só tinha dipirona em casa. E eu disse: eu vou tomar dipirona. E eu tomei, fiquei todo embolado. Desespero para acabar logo com a dor, fiquei com outra dor. Mas a gente quer se livrar da dor. E a gente, às vezes, quando tem a oportunidade, a gente escolhe a dor que dói menos. Zaqueu olhando, sentindo a dor, e disse: olha, eu vou abrir mão de tudo que eu roubei. Mas ele não diz com essas palavras. Por quê? Porque dentro dele doía a verdade. Porque a verdade enclausurada, quando você guarda a verdade aqui dentro e não deixa ela sair, é como uma ferida que você põe panos por cima. Aquela ferida vai o quê? Infeccionar. Aquela ferida vai apodrecer e pode levar à morte. É assim, é a verdade aqui dentro. Ela vai matando, vai matando, vai matando. Por quê? Porque você não consegue expressar essa verdade. E Zaqueu está sentindo dor neste momento por admitir aquilo que ele realmente era, um ladrão. Por que precisa acontecer essa dor? Por quê? Porque quando a gente confessa um pecado, isso precisa gerar em nós arrependimento. E o que gera arrependimento é a dor. Quer ver um caso clássico? Eu vou falar de relacionamento. Isso não acontece na igreja, graças a Deus. Mas você já deve ter ouvido a história de alguém assim, casado, e a mulher descobre que o homem tem um amante. Dificilmente o homem vai admitir de primeira: não, eu tive um amante mesmo e é isso. E é isso, tem. O homem vai dizer assim: me perdoa, eu estou arrependido. Está arrependido do quê? Você está arrependido porque eu descobri. Se não tivesse descoberto, você ia continuar. Arrependimento porque foi pego com as calças curtas. Não é um arrependimento genuíno, é um arrependimento de circunstâncias. Quando o arrependimento ele é genuíno, ele causa incômodo. Ele causa assim dor. Mas quando você vem e traz essa dor para fora e fala a verdade, ela produz libertação. Tá dando para entender? Sim ou não? Eu vou falar só mais um caso sobre a verdade que liberta. Atos, capítulo de número 9, vai nos narrar a conversão de Paulo. Paulo, Saulo de Tarso, ele era um grande perseguidor da igreja. Mas ele não perseguia a igreja porque ele era mau somente. Ele perseguia a igreja porque ele confiava em Deus e acreditava em Deus. Diz a palavra que Paulo era hebreu de hebreus, zeloso pela lei e segundo a lei irrepreensível. Foi criado aos pés de Gamaliel e ele sabia da promessa do Messias. Ele conhecia, André, as Escrituras. Mas quando Jesus vem dizendo: eu sou o Messias, Paulo ele não consegue casar as informações. E aí ele diz o quê? Esse cara é um herege. E todos que o seguem são hereges. Estão querendo fazer uma seita. E eu não posso permitir isso. Por quê? Porque isso não é a verdade. Então Paulo, tão zeloso pela palavra, que é a verdade, vai fazer algo muito ruim para zelar desta palavra, que é perseguir os cristãos. E diz a palavra que quando ele fala assim para os principais sacerdotes: me dê cartas de autorização para ir a Damasco, prender e trazer cativo aqueles que são seguidores desse que se diz Cristo. E aí Paulo está a caminho de Damasco, e aí ele tem um encontro que transforma. A Bíblia não narra, mas eu posso conjecturar, imaginar que quando aquela luz se apresenta a Paulo e ele cai em terra, e aquela
luz lhe faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí eu posso imaginar que Paulo falou: mas eu não percebo luz nenhuma. Não estou perseguindo luz nenhuma, estou perseguindo os caras que vieram com essa nova seita. Eu estou perseguindo essas pessoas que estão tentando deturpar aquilo que eu acredito. Eu estou perseguindo as pessoas que não andam condizente com aquilo que eu acredito desde pequenininho. Por quê? Porque esse Messias que eles dizem que veio não é suficiente para mim. Não condiz com o que eu acredito. São esses que eu persigo e não essa luz. Não é suficiente porque não é aquilo que eu acredito. Eu sempre falo para minha esposa, em uma discussão, sempre existem duas verdades. Sempre. E é fácil de compreender a sua verdade e a verdade da outra pessoa. Sem entrar no mérito, mas alguém aqui já entrou numa discussão sobre política, que está bem polarizado, Lula, Bolsonaro? Já arrumou uma briga por causa disso? Já tentou pôr a sua posição? Não, porque esse aqui fez, o outro não faz. Não é assim? Mas se você parar para analisar, essa é a sua verdade. A verdade dele é outra. Então, quando essas duas verdades se encontram, não casa. Não cria laço. Por quê? Porque é a verdade dele, não é a minha. A minha é outra. Só que a gente fica em choque. Pum, pum, pum. É a mesma coisa quando você vai falar de futebol. E você quer explicar como funciona o futebol para um corintiano. Glória a Deus, não tem corintiano aí hoje. Porque eu vou falar, ou pessoa para não entender de futebol é corintiano, mano. Ah, eles têm 2 mundial com uma Libertadores, vai entender isso. É difícil explicar sobre futebol para eles. Agora, outra pessoa difícil de explicar futebol é palmeirense também, porque depois de 50 anos vem falar que é campeão mundial, também não dá, né, gente? Mas essa é a minha verdade. A verdade dele é outra. E quando a gente se junta para discutir, não vai adiantar eu ficar falando a minha verdade. Porque ele vai entender? Não, ele nem quer entender. Porque ele já tem a verdade dele. Porém, quando Jesus se encontra com Paulo, a verdade se encontra com Paulo, Paulo ele é obrigado a se encontrar com a verdade dele mesmo. E esse encontro produz a conversão de Paulo. Paulo fica cego, é levado até a casa do irmão. Um outro irmão vem orar por ele, as escamas dos olhos se caem. E esse cara vira o maior, quer dizer, eu considero, né? Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, escritor de 1/3 do Novo Testamento. Cruzadas e cruzadas em nome de Jesus. Vem de terça-feira, você vai aprender um pouquinho de quem é esse cara. Doido. Maluco pela verdade. Sabe por quê? Porque esse homem consegue declarar: miserável homem que sou. O bem que eu quero praticar, o bem que eu sei que eu preciso fazer, isso eu não consigo. Mas o mal que eu entendo, eu não posso, esse eu faço. Oh, quem me livrará desta morte, deste corpo? Louvado seja o nome do Senhor, Pai do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que me resgatou e me perdoou dos meus pecados. E Paulo ele tinha um conflito porque ele era um grande perseguidor dos cristãos, ele era o cara que queria matar, mas agora é o cara que se encontrou com a verdade e que fala do amor de Cristo. A verdade que libertou esse homem. Quer outro exemplo, irmãos? Jacó ele engana o pai, engana o irmão, é ameaçado de morte, foge para a casa do sogro, mas ele tem na cabeça dele: eu preciso voltar, eu preciso me consertar com meu irmão. E aí ele decide voltar. Ele pega os seus bens, as suas esposas, a sua família, os seus servos e vai ao encontro do seu irmão. Só que ele estava com medo.
Ele sabia o que tinha feito. E antes de chegar no seu irmão, ele manda os espias. Vai lá, espia como meu irmão tá. E aí os espias voltam e ele fala, e aí, como meu irmão tá? E os espias falam assim, ó, como ele tá, eu não sei. Mas que ele tá vindo aí com os homens, eles estão. Não sei se ele tá muito tranquilo com você, não. E aí o que Jacó faz? Jacó faz passar os seus bens, a sua família e vai para um lugar chamado Val de Jaboque. E ali naquele lugar diz a palavra que ele luta com Deus. Pega um detalhe, ele não luta contra Deus. Ele luta com Deus. É diferente. Você já viu alguém salvando uma pessoa que está se afogando? Quem já teve essa oportunidade? Quando a pessoa está se afogando, o que ela faz? Qual é a reação? Se debater, não é? Se debate, tal. O que o salva-vidas faz? Ele nunca vai pela frente. Por quê? Porque se ele vai pela frente, ele vai tomar um safanão e pode ele mesmo acabar se afogando também. O que ele faz? Ele vai por trás e agarra. E é dessa maneira que eu consigo ver esse encontro de Jacó com Deus. O homem se debatendo com o medo, com os conflitos internos do que ele tinha feito. O homem se debatendo com toda essa verdade. Um homem que está agoniado pelo que fez e com medo das consequências. E vem um Deus salva-vida que abraça ele por trás. Mas aí Deus quer ir embora. Só que Jacó segura e diz, eu não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoar. Eu posso imaginar o desespero de Jacó dizendo, não vai embora, por favor, não vai embora. Eu preciso de um socorro, olha como eu estou, olha a minha situação. Olha a podridão que está dentro de mim. Olha tudo de ruim que compõe o meu ser. Eu fui personagens, eu fui o cara que conseguia enganar o pai, eu fui o cara que enganou o irmão, eu fui o cara que foi lá e prosperou na terra do tio, eu fui o cara que conseguiu conquistar duas mulheres, eu sou um cara próspero, mas nesse momento que eu estou com Deus e encontro com a verdade, eu não sou esse, eu sou um cara amargurado da alma, eu sou um cara desesperado com quem eu sou de verdade. E Deus faz uma pergunta tão simples. Qual é o seu nome? Quem você é de verdade? Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem é você quando vem as aflições da alma? Quem é você quando você precisa lutar com os seus medos, os seus erros, a sua fragilidade? Quem é você? E Jacó disse, eu sou Jacó, o usurpador, o enganador. Eu sou esse personagem. E Deus diz, não. Você disse a verdade, você se encontrou com a verdade e eu tenho poder para mudar a sua história. E hoje, a partir de hoje, será conhecido e chamado como Príncipe de Deus, Israel. Quando você se encontra com a verdade e leva a sua verdade, esse encontro tem poder para transformar a sua história. Mudar quem você é. Te levar a aceitar quem você é. Mas não se conformar com quem você é. Te leva a enxergar a sua verdadeira pessoa. Não esse avatar que todo mundo pede. Eu estava dando um exemplo aqui ontem no culto. E quando eu venho para a igreja, eu tenho sim o medo de decepcionar pessoas, apóstolo.
Eu tenho medo de não ser o pastor que deveria ser. Eu tenho medo de muitas coisas. Então, quando eu chego na igreja, eu tenho que colocar a minha roupa de pastor Vitor. Porque eu não quero magoar, não quero decepcionar ninguém. Então eu sou o pastor Vitor. E quando eu chego em casa, muitas vezes, antes de entrar, eu tenho que colocar a roupa de marido, de esposo Vitor. E quando eu encontro meus filhos, eu ponho o quê? A roupa de pai. Mas por dentro eu olho a minha esposa e falo, eu não dou a vida que ela merecia. Eu olho para os meus filhos e falo, eu não sou bom o suficiente para eles. Eu vou visitar o meu pai, a minha mãe, e eu tenho que vestir a roupa de bom filho. Mas por dentro eu penso comigo mesmo, o quanto eu sou bom filho para eles. Mas esses personagens fazem parte do meu dia a dia. Mas quando eu entro no secreto e vou com a minha roupa de pastor até Deus, Ele diz, não, pastor não. Pode se debater como pastor, pode falar alto como pastor, pode falar com intrepidez e autoridade, como um pastor de verdade ora, pode ter, mas esse não precisa. E aí eu tiro, e aí eu me torno o esposo, o marido, esse também não precisa. E aí eu tiro, e aí eu viro o pai. Não, pai também não precisa vir. E aí eu tiro o pai, aí eu me torno o Vitão, amigo. Ele diz, não, o Vitão também não precisa vir, não. E aí eu tiro o Vitão e me torno o Vitinho. Não, o Vitinho também não precisa vir. E eu falo, Senhor, quem eu preciso ir? Quem é você de verdade? Eu quero o Vitor. Fala pra mim. Confessa a verdade, fala quem você é. Mas não precisa ter medo não, porque eu sou juiz. Eu sou um justo juiz, mas quando você fala a verdade... Tinha um amigo meu que fala assim, quem fecha com a verdade não merece castigo. E é isso que Deus faz. Deus diz, fala a verdade, quem você é de verdade. E quando você fala, você arranca a sua podridão, você começa a mostrar quem você é. A sujeira... Tudo de ruim que está dentro de você, você começa a expor para esse Deus. Ele faz como ele fez com Jacó. Ele abraça e ele acolhe. Ele não vem só com isso, ele vem com transformação, ele vem com bálsamo, ele vem com cura, ele cura as feridas, ele te sara, ele te põe de pé, ele te faz lembrar daquilo que produz esperança, ele te mostra um caminho, ele te leva a lugares altos. Por quê? Porque esse é o nosso Deus, esse é a verdade. Glória a Deus. Aleluias. E eu me encontrei. Demorei. Não foi nada fácil me encontrar. Quando eu me converti, a primeira coisa, quando eu aceitei Jesus, uma das primeiras coisas que eu disse, eu quero ser pastor. Logo de cara. Logo de cara, apóstolo. E de lá pra cá eu sempre quis. Sempre quis ser pastor. E aí Deus, aprove a Deus, um momento de unção, de reconhecimento do meu chamado. E eu louvo a Deus por isso, mas quando eu me encontro com a verdade, me dá vontade, eu compartilho isso com o apóstolo, eu falo, apóstolo, se puder tirar o título e só chamar de servo. Por quê? Porque eu estou longe de ser o pastor que eu deveria ser. Eu estou longe de ser o homem que eu deveria ser. Eu estou longe de ser a pessoa que Deus decidiu que eu seria. Eu estou longe disso.
longe. E eu tive crises de identidade. Eu não sei se eu já compartilhei isso, mas eu tive momentos de depressão por causa disso. Eu tive momentos de pânico. Minha esposa sabe. De momentos de estar indo trabalhar, descer do ônibus e não conseguir dar um passo sequer. Não conseguir andar. Momentos onde estava indo a caminho do serviço, dirigindo e acordar. E não estava nem no caminho, estava indo para outro lugar. E dizer para onde eu estou indo. Uma crise existencial. Mas por quê? Porque no meu interior eu queria admitir as minhas fragilidades, as minhas falhas. Mas o meu eu exterior não me permitia. E ele ia abafando essa verdade. E a verdade ficava cada vez mais sucumbindo dentro de mim. Por quê? Porque eu tinha medo de assumir aquilo que realmente eu era. Até eu encontrar com a verdade e dizer, Senhor, eu não sou aquilo que eu deveria ser. Eu não estou nem perto disso. De verdade, Senhor, eu não sei. Eu sei que o Senhor não erra, mas quando o Senhor me escolheu, eu fiquei em dúvida, viu? Se o Senhor não erra mesmo. Quando eu conheci e me aprofundei nessa verdade e me encontrei com a verdade, que é Cristo, Ele disse, não é por você, é por mim. Não é o seu sacrifício. Não é o seu se dedicar, não é o seu momento de estudo, não é você vencer você mesmo. Eu não estou dizendo que eu não preciso fazer isso, porque eu preciso. Mas não é isso que vai te fazer melhor. O que vai te fazer melhor sou eu. Eu em você. Você vai se tornar melhor. E aí eu entendo quando Deus pede Isaac a Abraão o seu tudo. E Abraão entrega o Isaac e diz, o meu tudo. Sem você não é nada. Eu entendo o que Moisés diz, porque Deus faz uma proposta para Moisés. Aí um anjo na sua frente, ele vai te livrar, ele vai te conduzir, ele vai te guiar. Vocês vão ser vencedores, só não vou com vocês. Ele diz, não. Porque isso tudo sem você não é nada. Não é pelo Moisés, é por Deus. Não é por Abraão, é por Deus. Não é por mim, é por Ele. A ministração dizendo, no momento ali ele disse, versículo, que necessário é que eu diminua e que ele cresça, né? João Batista declarando, é necessário que cada vez mais eu diminua, para que ele cresça. E eu tenho me encontrado com essa verdade, e essa verdade tem me libertado. E o convite que o Espírito Santo nos faz nessa manhã é para nos encontrarmos de verdade com a verdade. Então eu quero convidar você a se colocar de pé de verdade. Eu quero convidar você a tirar as máscaras, vamos dizer assim. O pastor está me chamando de mascarado. Não, não. Tira o pai, tira o filho, tira tudo isso. Tira o obreiro, o presbítero, o apóstolo, o pastor, músico, levita, tira tudo isso. Se apresenta de verdade quem você é. Qual o seu medo? Qual as suas falhas? Ele vai te compreender. Porque ainda não é tempo de juízo sobre sua vida, é momento de graça e perdão.
Jesus sabe o que nós precisamos e nós precisamos ouvir dele. Perdoados estão os seus pecados, perdoados estão as suas falhas. E vivermos uma vida de liberdade. Então coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, começa a falar com o Pai, abre o seu coração de verdade. Fala dos seus medos e dos seus anseios. Fala a verdade que você não consegue mais. Que você só está caminhando por caminhar, vivendo por viver. Fala que você não aguenta mais ser esse personagem que tem que mostrar para as pessoas que está forte, que é vencedor, que é um cristão triunfante. Fala para ele que você não aguenta mais ter personagem. Fala para ele que você não aguenta mais rir quando na verdade você quer chorar. Fala para ele que você não aguenta mais ter que mostrar que está tudo bem, quando no fundo vai tudo mal. Para ele você não precisa. E você não precisa do pastor orar. Você não precisa do apóstolo estar orando. Você não precisa de intermediários nesse momento. Você precisa apenas ser a verdade. O verdadeiro você.